Queria falar com vocês esta noite sobre a graça de Deus. A graça é uma palavra muito especial. Tanto que quando a gente fala da graça, a gente pode falar de gratidão, que vem de graça. Gratidão é um subproduto da graça. Por causa da existência da graça, é que nós agradecemos e somos gratos. Quando uma pessoa se distancia da graça, ela cai em desgraça. A desgraça é a ausência da graça, é o distanciamento da graça, né? Quando você quer elogiar uma pessoa, você diz: essa pessoa é uma graça. Então, qual é a sua graça? E assim nós vamos definindo as pessoas pelo valor das pessoas, com um sentimento de gratidão a Deus pela vida delas, porque elas são importantes para nós. Então é uma ação graciosa, bondosa, benigna. Mas também quando você quer zangar com uma pessoa, quando você quer falar mal de uma pessoa, você diz que ele é um desgraçado. Ou seja, para você não há graça naquela situação, naquele contexto. Então graça é uma palavra especial, e a ausência da graça é uma desgraça. Então eu quero mostrar para vocês umas 4 histórias bíblicas, onde pessoas estavam sofrendo, caídas da graça, sofridas na sua vida, e quando se encontraram com aquele que é o abençoador, o doador da graça, então eles, recebendo a graça, ficaram cheios da graça, assim como Maria, quando foi visitada pelo anjo, ela foi cheia da graça de Deus. Assim, quando o Senhor encontra com aquelas pessoas, elas deixam aquela vida meio que desgraçada, desenfreada, aquela vida ruim, desarrumada, desorganizada, desestruturada, sofrida, ferida, e a presença de Jesus traz para aquelas pessoas uma vivência da graça, a graça de Deus, o cuidado de Deus, a atenção de Deus, o suporte espiritual. Então eu queria que vocês entendessem hoje como é um privilégio para nós, quando nós temos na nossa vida a graça de Deus. Eu queria que nós começássemos a leitura com Lucas capítulo 7, os versos 36 até o verso 50. É uma história que está aí colocada. Então vocês vão ver como que funciona a graça de Deus na vida de uma pessoa. E você vai poder ver como que funciona a graça de Deus na sua vida. Como que a graça de Deus operou na vida desta pessoa e como que esta mesma graça de Deus pode operar na sua vida particular, na sua vida pessoal. São 4 situações onde a graça de Deus se manifestou. E são situações que podem nos inspirar a perceber a beleza da graça de Deus, que pode ser a graça de Deus sobre a vida de cada um de nós, tirando-nos das nossas desgraças, das nossas situações difíceis, das nossas complicações, das nossas confusões, das nossas indecisões, das nossas dores, das nossas feridas, dos nossos medos, das nossas ansiedades, das nossas depressões. Então a graça de Deus derramada nas nossas vidas faz que o poder de Deus se manifeste, fazendo de nós novas criaturas, fazendo de nós pessoas abençoadas e alcançadas pela graça de Deus, experimentando as transformações que o Senhor Deus faz na vida de cada um de nós, de modo muito especial. Vocês vão ver essas transformações e depois vocês vão ter oportunidade então de considerar essa graça de Deus ao seu alcance e como que você pode se apropriar dela para que ela seja operante na sua própria vida particular e pessoal. Então vamos lá? Lucas capítulo 7, verso 36 seguintes. Olha, um dos fariseus convidou Jesus para que ele fosse jantar com ele. Então o fariseu convidou Jesus para um jantar. Era um momento especial. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa, né? Então Jesus participando do jantar na casa desse fariseu. Olha o que aconteceu naquele contexto lá.
Eis que uma mulher da cidade, Jesus está lá à mesa junto com o fariseu, lá no contexto. Eis que uma mulher da cidade, e ali tem uma qualificação da mulher, era pecadora. Uma mulher talvez pertencendo a algum aspecto de prostituição ou qualquer coisa dessa natureza, a gente não tem uma clareza disso aqui. Sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro, um vaso de uma preciosidade, com um unguento, um perfume dentro do vaso. Ela soube que Jesus estava lá nessa casa, então ela foi lá, levou um vaso, alabastro, uma pedra preciosa, né? Levou um vaso de alabastro com um perfume dentro, um unguento dentro. E olha o que ela fez. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. O que essa mulher fez? Ela prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, e ela, chorando, regava os pés do Senhor com as suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia os seus pés com aquele unguento que ela levou naquele vaso de alabastro. Você está imaginando a cena? Jesus está ali com o fariseu, ela se aproxima, e naquele momento, eu acho que ela rompe todos os protocolos, e o fato que ela se aproxima dele e presta-lhe esta honra, lavando-lhe os pés com suas lágrimas e ungindo seus pés com o seu unguento, enxugando os pés com seus cabelos. Olha o que aconteceu naquele cenário, veja só. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Olha o que o fariseu pensou. Se este homem, Jesus, fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Então o fariseu olhou para aquilo, o que ele pensou? Se Jesus fosse profeta, se ele fosse realmente um homem especial de Deus, ele saberia que esta mulher não devia estar aqui, não devia estar aos pés dele, não devia estar fazendo o que está fazendo, porque ela é uma pecadora. E olha como se desenvolve a história. Olha só. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, olha, quando ele fala, se Jesus fosse profeta, ele saberia. Olha que surpreendente, Jesus sabia o que estava no coração do Simão. Então está aí a evidência da sua condição profética. Então ele dirigiu-se ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize a mestre. Então Jesus disse, ele não tinha dito nada para Jesus, mas o Jesus disse, tem uma coisa para dizer a você. Olha o que Jesus disse para ele. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Então Jesus está contando uma história para o fariseu entender o que ele queria dizer. Um devedor devia 500, o outro devia 50. O que aconteceu? Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Então Jesus está dizendo, aquele senhor, sabendo que eles não tinham como pagar, ele perdoou a dívida de 500 e perdoou a dívida de 50. Então perdoou igualmente. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus pergunta ao fariseu, o que você acha que vai amar mais ao Senhor? Aquele a quem foi muito perdoado ou aquele a quem foi pouco perdoado? Olha a resposta do Simão. Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Então respondeu Jesus, você fez um bom julgamento. Porque o Simão disse, certamente aquele que mais foi perdoado, mais vai ser grato, mais vai ter o reconhecimento, né? E vai amar mais a quem lhe perdoou. Então, vamos para frente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, ele disse para o Simão, para o fariseu, vês esta mulher? Aí está aí mostrando a mulher, vês esta mulher?
Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Continua. Não me deste ósculo, ósculo é beijo, ósculo santo, beijo. Saudai com ósculo santo, né? Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Então, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo me ungiu os pés. Olha só, por isso te digo, perdoados lhe serão seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Olha só, esta mulher chega fortuitamente no meio de um cenário onde havia um religioso que estava promovendo o encontro, e esta mulher surpreendentemente vai lá e faz isso tudo que nós falamos. E essa mulher era discriminada na sociedade, porque ela é reconhecida como uma mulher pecadora. Então ela não tinha acesso a esse lugar mais puro e mais santificado e mais reservado, porque na verdade a vida dela era uma vida desqualificada socialmente falando. Tanto que quando ela entra no cenário, ela causa uma espécie, ela causa uma rejeição. Porque o Simão disse, se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher não devia estar aqui, não devia ser quem ela é. Mas olha só, às vezes, aquelas pessoas que a gente menos qualifica, aquelas pessoas sobre as quais a gente não faz nenhum juízo positivo, ou se aquelas pessoas que a gente acha que não tem valor, como alguém que possa frequentar um ambiente seleto. Mas olha só como Jesus surpreende. Quando aquela mulher que vivia em desgraça encontra com Jesus, Jesus a qualifica e com a sua graça a perdoa, porque ele é aquele que tem autoridade de perdoar os pecados, e dá para ela a chance de começar uma nova vida, onde ela não tinha reconhecimento, ela recebe o reconhecimento de Jesus, e Jesus aqui está representando o reino do Pai, porque ele é o Filho amado de Deus, e ele veio para fazer as obras do Pai, e as obras do Pai é resgatar aquele que está perdido nas trevas dos seus pecados, no meio das suas desgraças, navegando no meio das suas desqualificações, das suas situações de rejeição. Então Jesus olha para aquela mulher, ele tem misericórdia daquela mulher, ele tem um sentimento nobre sobre aquela mulher, é um sentimento de olhar para uma pessoa que o elegeu como alguém que merecia que ela chorasse aos seus pés, alguém que o elegeu para ungir com um óleo especial os pés daquela pessoa, enxugar os pés daquela pessoa com seus cabelos. Isso pode parecer uma coisa simples, a gente falando assim, como um texto da Bíblia, mas imagine o cenário, a pessoa romper todo aquele preconceito, superar toda aquela rejeição, superar toda aquela situação, correndo o risco de ser expulsa daquele lugar. Mas quando ela chega em Jesus, ela encontra aceitação, ela encontra qualificação, ela encontra restauração, ela encontra perdão, e por isso mesmo digo que ela encontra reconstrução da sua vida. Então, isso é o que acontece quando a graça de Deus encontra o coração da pessoa que está vivendo numa desgraça, numa situação angustiante ou numa situação sofrida. É a graça de Deus alcançando o pecador, onde o pecador está, com todas as suas dificuldades, com todos os seus pré-julgamentos, com tudo aquilo que pode afastar a pessoa de qualquer lugar onde a pessoa poderia ser honrada, e certamente não será por conta da sua qualidade de vida. Agora Jesus recupera, Jesus resgata, porque a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Então Jesus não olha para aquela mulher justificando a sua condição de pecadora, mas ele olha para aquela mulher justificando o sentimento nobre que estava no coração dela, quando ela se ajoelha aos pés do Senhor e apresenta perante o Senhor um culto de louvor e de adoração, lavando-lhe os pés com suas lágrimas e representando perante ele com o óleo da unção aquilo que poderia significar um ato profundo de reconhecimento, de respeito e de honra. É assim então, quando Jesus quis demonstrar perante os seus discípulos a sua humildade, ele cingiu-se de uma toalha e foi lavar os seus pés. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Então isso na mente de Jesus era um ato simbólico de humildade, ensinando aos discípulos que eles deviam proceder dessa maneira. Mas o fariseu, ao contrário, olha para aquela mulher e a desqualifica. Mas Jesus, que vê o coração, ele vê que ali dentro havia uma nobreza, embora aquela pessoa fosse uma pessoa que vivesse certamente numa desgraça. Mas Deus lhe traz a bênção da sua graça. E ele engraça esta mulher, abraça essa mulher com a sua graça. E a vida acontece aos olhos de todos de uma maneira tão especial, porque ninguém esperava que para uma pessoa como aquela houvesse a dispensação da graça, como foi dispensada, e a honra que Jesus deu àquela pessoa, porque ele lhe deu a sua graça. A graça de Deus é que faz isso, porque graça significa um favor imerecido. Então é quando nós não merecemos, é quando nós, nas nossas situações distantes e divorciadas de Deus, entramos pelos caminhos errados da vida. Mas a Bíblia diz que Deus nos alcança. Onde nós estamos, Ele bate a porta do nosso coração e Ele toca as nossas vidas, porque Ele quer, quando encontra uma abertura, derramar dentro dessa abertura a sua graça transformadora, bendita, salvadora. A salvação vem pela graça de Deus. Não é uma coisa que a gente produz, é Deus que pela graça nos alcança, nos dando esse dom precioso da salvação. Na reforma protestante, dos 5 principais pilares, um deles era a graça. Só a graça de Deus é que nos faz aceitáveis aos olhos do Senhor, porque Ele nos olha não pelos pecados que temos, mas pelas potencialidades que temos, como criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, como pessoas que podem sair das trevas para a sua maravilhosa luz, como pessoas que podem ser resgatadas pela sua graça e transformadas em filhos amados de Deus. Aquela mulher certamente saiu dali como uma filha amada de Deus, porque Jesus interessou-se por ela, independente da sua condição. Ela era uma pessoa e Jesus alcançou aquela pessoa, e por alcançar aquela pessoa, alcançou a condição daquela pessoa. Então a graça de Deus é isso, que se manifesta fazendo com que as nossas vidas, que muitas vezes não merecem, as nossas vidas que às vezes estão perdidas, que às vezes estão confusas, indecisas, ou às vezes até vivendo desgraçadamente alguma situação. Mas é aí que o Senhor encontra conosco e com a sua graça nos alcança e nos resgata e nos traz a comunhão com Ele. Faz sentido para vocês? Então aí a graça de Jesus encontra aquela mulher que, desqualificada por todos, aos olhos de Jesus teve a sua chance, porque a graça de Deus foi derramada sobre o seu coração quando disse: os seus pecados estão perdoados. Talvez o Simão, o fariseu, não tenha tido a bênção de ter os seus pecados perdoados, porque na sua religiosidade ele não percebeu a graça transformadora, salvadora de Jesus. Ele duvidou até da sua condição de profeta, achando que ele não era capaz de distinguir aquela pecadora, talvez para expulsá-la dali. Mas Jesus sabia exatamente com quem estava falando, e por isso mesmo, com a sua graça, decidiu liberar sobre ela um perdão especial.
Se Ele faz isso com uma pessoa A, B ou C, pode fazer comigo, pode fazer com você, pode alcançar a sua vida onde você se encontra e pode dispensar sobre a sua vida uma graça especial para você superar uma condição. Ali foi superação de uma condição social, de uma condição em que ela estava envolvida numa situação pecaminosa, mas o Senhor a resgatou dali e lhe honrou com a bênção do seu perdão, isso mediante a sua graça maravilhosa. Vamos ver outro texto bíblico? Jesus incrível, Ele sabe as nossas fragilidades. É incrível você pensar assim, puxa, mas como que Deus tem acesso à minha intimidade? Porque Ele nos criou, a Bíblia diz que quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele já viu como foi se entretecendo a forma do nosso ser no ventre. E Ele diz que já nos conhecia. Então, para Deus, nossa vida não é de modo nenhum algo estranho. Ele conhece a intimidade do nosso coração. Ele conhece o íntimo do nosso coração. E é por isso que Ele pode tratar conosco de uma forma muito verdadeira. Porque Ele não se ilude com as coisas que nós aparentamos. Porque Ele vai muito mais fundo, vai na intimidade da nossa vida. E Ele sabe ler as entrelinhas do nosso coração. E Ele sabe ver as motivações do coração. Por isso que Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, porque eu quero trabalhar no teu coração. É isso que o Senhor quer fazer. E com a graça dEle, Ele faz isso. Não para desqualificar, mas para dar a cada um de nós a oportunidade de um recomeço, de uma restauração, de uma recuperação daquilo que se havia perdido. Em segundo lugar, vamos ver aí, João capítulo 8, de 3 a 11. Veja um outro caso também interessante, João capítulo 8, de 3 a 11. Olha só, os escribas e fariseus, outra vez os fariseus, sempre os fariseus querendo provar Jesus de alguma maneira. Os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher que fora surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então o que eles estavam dizendo? Olha, a lei de Moisés manda a gente apedrejar essa mulher, porque ela foi apanhada em adultério. Agora, essa mulher está no meio de uma roda, e Jesus está lá no meio, e eles levam essa mulher, e expõem a vida dessa mulher publicamente, e eles queriam o quê? A permissão, vamos dizer assim, legal de Jesus, de apedrejar a mulher. Ou seja, o que o Senhor diz? A lei de Moisés manda fazer, e o Senhor vai concordar com a lei de Moisés, ou não vai concordar com a lei de Moisés, que manda apedrejar essa mulher? Olha o que aconteceu. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o seu dedo. Há muitos anos atrás, eu li um livro, era sobre um homem chamado Peter Marshall, e ele escreveu uma biografia da vida dele, e ele diz assim, um homem chamado Pedro, porque o nome dele era Peter. E ele mostra a trajetória da vida dele. E ele era capelão do Senado americano, ele era um pastor presbiteriano. Então, ele mostra no seu livro, a certa altura, essa passagem da Bíblia. E ele diz assim, de uma maneira muito poética, ele era muito poético, Ele diz de uma maneira muito poética, naquela hora, é como se Jesus abrisse a multidão, fizesse assim com a mão na areia, para preparar mais ou menos uma forma de papiro, e chamando todas as pessoas, ele começou a escrever na areia o pecado de cada um. Pá, está aqui, está aqui, está aqui. Terminou, ele diz assim, aquele que estiver sem pecado nenhum, atire a primeira pedra. Aí ele esperou, mas ele escutou o som da pedra caindo no chão. Pum, pum, pum. E as pessoas virando as costas e saindo. E ficou no final só ele e a mulher.
Então ele disse: mulher, ninguém te condenou? Aí ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Aí ele falou: nem eu te condeno, vai e não peques mais. O que Jesus fez por aquela mulher? Ele fez manifestar-se naquela vida a graça de Deus. Aquela mulher merecia alguma coisa especial ali naquela hora? Pela lei, ela seria apedrejada. Se Jesus não estivesse ali, ela seria apedrejada. E muitas coisas ruins aconteceriam se a presença de Jesus não se fizesse notar naquele lugar. É por isso que muita coisa ruim acontece na família quando Jesus não está presente. É por isso que muita coisa ruim acontece com a gente quando Jesus não está presente. É por isso que muito pensamento ruim, maldoso, é por isso que muita malícia no coração, porque muita coisa acontece conosco quando o Senhor não está presente. Porque a presença de Jesus é a presença da graça de Deus. Deus chega com graça. Quando Jesus chega, chega o reino de Deus, chega a bênção do Senhor, chega o cuidado de Deus. Então a religião ali estava dizendo: pode apedrejar porque Moisés mandou. Eles não levaram quem é que estava adulterando com ela, não pensaram em nada disso, pensaram em fazer uma justiça sobre a vida daquela mulher. Eles queriam apedrejar aquela mulher, eles queriam exercer sobre aquela mulher uma atitude de violência, de apedrejar. Mas no meio daquilo existia uma figura chamada Jesus, que soube administrar tudo aquilo e aplicar sobre aquela situação a graça perdoadora de Deus. Jesus concordou com o pecado daquela mulher? Não. Você viu Jesus aprovando o que ela fazia? Não. Mas por outro lado, Jesus a restaurou de uma situação que a desqualificava. A graça de Deus é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá porque nos ama. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a bênção da vida. A vida que nasce de dentro para fora, quando a graça de Deus alcança os nossos corações. Então, ali está o exemplo de muitas vezes não merecemos a honra que Deus nos dá, porque pela sua graça Ele nos acolhe, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não temos que ser santos para que o Senhor nos aceite, temos que ser convictos de que Deus nos ama e deu a sua vida para limpar os nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Então o Senhor traz a sua graça para nos resgatar e nos libertar. O destino daquela mulher estava traçado. Ali ela morreria apedrejada e morreria sem qualquer honra, mas ela sai dali, perdoada dos seus pecados, e com a orientação de Jesus, vai, muda a sua vida, não peque mais. Você está tendo aqui uma segunda chance, a chance que a graça de Deus nos dá. Deus nos dá a sua graça para sempre abrir uma segunda chance para cada um de nós. Deus nos dá a sua graça para sempre abrir uma oportunidade para cada um de nós, não para justificar os nossos erros ou pecados, mas para nos abençoar, perdoando-nos e mostrando-nos um cenário novo, que importa viver debaixo da graça e do poder de Deus. É assim que acontece. Então, um segundo caso para mostrar o que é a graça de Deus. É aquela graça que vem da parte de Deus e nos encontra na situação que nos parece difícil, impossível, até que nos envergonha ou que nos entristece. Mas Deus, na sua graça, Ele nos resgata. E operando em nós a graça maravilhosa de Jesus, Ele abre para nós um cenário novo, uma oportunidade nova. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que está acontecendo aqui. Vai
e não peques mais. As coisas velhas passaram, porque o perdão de Deus alcançou aquela situação. E agora ela vai, mas vai agora com a promessa do Senhor, com a honra do Senhor, com a bênção do Senhor, com a salvação do Senhor. Isso é a graça que nos encontra na maior desgraça, mas transforma a nossa desgraça numa abençoada graça. É assim que Deus nos alcança, é assim que Ele age em nós, é assim que Ele nos transforma. Esses exemplos são para ver o que é a graça de Deus, que onde tem tudo para condenar, onde tem tudo para desqualificar, onde tem tudo para desmerecer, onde tem tudo para não ser, a graça vem e restaura, e recompõe, e reorganiza, e perdoa, e dá uma chance nova de começar uma vida nova. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. É estar em Cristo, na graça de Deus, e experimentar uma novidade de vida. É nascer do Senhor, é nascer do alto. Terceira, já estamos caminhando, né? Aqui são 4 situações, eu vou falar na terceira. Vê só, Lucas capítulo 13, os versos 10 a 12. Veja só, Lucas capítulo 13, versos de 10 a 12. Ora, Jesus estava ensinando no sábado numa sinagoga. Sinagoga era o templo onde os judeus se reuniam. Então veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, e já havia 18 anos, e andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vai vendo. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Aquela mulher estava há 18 anos com uma enfermidade que era uma obra diabólica na vida dela. E ela estava encurvada, a doença foi fazendo ela se tornar encurvada. E naquela condição, Jesus olhou para ela e disse: mulher, você está livre desse seu mal. Você está curada desse seu mal. Olha o cenário que estava acontecendo lá, para a gente ver como se manifesta a graça de Deus. Olha só. Vamos lá, continua o texto aí, por favor. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Então o que Jesus fez? Impôs sobre ela as suas mãos. E quando Jesus impõe sobre ela as suas mãos, a Bíblia diz que sai do Senhor a virtude que cura, que transforma, que sara. Então, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e ato contínuo dava glória a Deus. Olha, uma pessoa está há 18 anos numa situação difícil e agora na presença de Jesus há uma transformação daquela situação. E ela então se recupera daquilo. E olha o que vai acontecer, e Jesus vai explicar o que estava acontecendo com ela. É muito importante você prestar atenção, quer ver? Vamos lá? O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, olha só, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curados no sábado, não no sábado. Então o que aconteceu? Jesus estava fazendo algo extraordinário e espetacular na vida daquela mulher, que há 18 anos estava com um problema, que a fazia encurvada e cada vez mais manifestava o sintoma da doença na vida dela. E era uma coisa maligna. Mas então quando Jesus cura, eles não estavam preocupados com a cura da mulher, estavam preocupados que ele estava fazendo isso num dia de sábado. E diz assim: não pode curar no dia de sábado, vocês vêm durante a semana, mas no sábado ninguém apareça aqui para ser curado pelo Senhor. Porque era mais importante ali para eles, aquele momento religioso, do que aquela experiência que Jesus estava mostrando na frente deles. Aquela bênção da graça de Deus operada na vida daquela mulher. Olha o que aconteceu então, como Jesus vai interpretar isso. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Então ele está dizendo assim: se você é capaz de tirar o seu jumento da manjedoura e levar ele para o poço para ele beber a água, e você traz de volta,
Se você acha que um jumento precisa desse seu trabalho para você livrá-lo da sede, quanto mais esta filha de Abraão. Você vai ver. Passe logo o próximo. Olha. Diz assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Aquela mulher, segundo Jesus, estava num cativeiro. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, no entender de Jesus, aquela mulher estava aprisionada por uma obra satânica há 18 anos. E o que ele tinha feito naquele momento era libertar aquela mulher daquela dominação. Era a graça de Deus operando sobre a desgraça daquela mulher. Aquela desgraça que aconteceu com ela e que fez ela ficar doente, encurvada e aprisionada por Satanás há 18 anos, naquele momento a graça de Deus se manifestava poderosa na vida dela e trazia aquela mulher para uma condição de restauração. Mas aquelas pessoas estavam criticando Jesus por ele estar fazendo isso. Vejam só então, tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O que aconteceu naquele dia? Ele disse assim, há 18 anos atrás, aconteceu alguma coisa na vida daquela mulher, que o Satanás aproveitou e usou para aprisionar a vida daquela mulher. Então Satanás enredou a vida daquela mulher há 18 anos atrás, e ela estava sofrendo as consequências daquilo que aconteceu com ela 18 anos atrás. Quantas coisas que acontecem anos e anos atrás na vida da gente. Às vezes é um abuso, às vezes é uma violência, acontecem coisas que marcam a vida da gente, e a gente carrega aquilo na vida como se fosse uma sentença maligna. E o diabo às vezes usa para mostrar que nós merecemos aquilo, que temos que sofrer aquilo, que temos que pagar aquilo, até que aparece Jesus no nosso caminho e diz: não, nada disso, você não tem que sofrer este abuso satânico, você pode ser liberto disso e sair dessa condição, e você pode tornar-se uma pessoa que vai recuperar sua identidade, vai recuperar sua relação com Deus, vai recuperar sua condição de filha de Deus, de filha de Abraão, e não esta mulher encurvada que carrega há 18 anos a dor e o sofrimento, que não precisava carregar se a graça de Deus tivesse libertado esta mulher 18 anos atrás. Tem coisas que passam na vida, e enquanto Jesus não manda a graça dele libertar, a gente fica sofrendo. E enquanto Jesus não manda a graça dele resolver o problema, a gente fica sofrendo, espiritualmente, emocionalmente, fica sofrendo. Então, até que Jesus entra na nossa história, e com a graça de Deus, ele nos restaura. Aquela mulher vivia uma desgraça, mas no meio da desgraça humana entra a graça de Deus, e conserta o que estava errado, conserta o que estava bagunçado, conserta o que estava meio troncho e desorganizado. A graça de Deus é um favor imerecido, a gente não merece, mas Deus, pelo seu amor e bondade, nos alcança e aplica essa graça aos nossos corações, porque Ele quer nos resgatar das coisas que são contrárias aos propósitos de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que se havia desviado do caminho, o que se havia enredado no laço do passarinheiro, o que se havia escorregado e perdido o rumo, o que havia errado o alvo do Senhor para a sua vida. Então, a graça de Deus alcança aquela mulher, e aquela mulher tem a sua vida restaurada, mesmo que aqueles religiosos não quisessem que Jesus fizesse aquilo, mesmo que aquela situação fosse criticada na vida de Jesus. Mas Jesus estava preocupado com a crítica dos outros, ele estava preocupado em mostrar a graça dele para aquele que sofre e precisa de restauração, precisa de recuperação. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja também tem que ajudar a restaurar as pessoas, tem que ajudar a levantar as pessoas das suas tribulações. A igreja, como corpo de Cristo, tem que fazer algo para abençoar a vida das pessoas.
E é assim que nós, como igreja, vamos nos aperfeiçoando, crescendo na fé, para sermos uma manifestação do reino aqui, um sinal do reino aqui, para que nós, orando pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas, ajudando, a obra de Deus vai se realizando e a graça de Deus vai se derramando sobre nós como uma bênção extraordinária. Agora, a última parte aqui, só para a gente encerrar, e vocês estão entendendo como a graça de Deus funciona, então a graça de Deus vai se manifestando onde aparentemente não tinha solução, mas quando Jesus chega com a sua graça, tudo se transforma. Deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus entrar no seu cenário, porque a graça dele vai fazer uma diferença grande, vai trazer para você paz, bênção, vai trazer para você luz, vai trazer para você discernimento, vai trazer para você conhecimento de Deus, e a vida eterna é que conheçam a Deus e a Jesus, porque conhecendo a Deus e a Jesus, você conhece o que há de essencial na vida, porque Deus se deu a conhecer, e Ele é aquele que se revela a nós, quando lhe abrimos o coração. Bota lá Marcos capítulo 9, de 14 a 28. Esse é um encontro de um pai com Jesus, tratando de uma situação que estava acontecendo com seu filho. Então o pai leva um filho para Jesus. E nesse momento você vai ver como que se manifesta a graça de Deus. Olha só, o encontro de um pai com o seu filho sofredor. Quando eles se aproximam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então, os escribas sempre, os fariseus sempre discutindo com a turma de Jesus, com os discípulos e os apóstolos de Jesus. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Jesus sempre atraía as pessoas, porque a Bíblia diz que ele andou fazendo o bem. Então ele manifestava isso, e isso empolgava as pessoas que o procuravam, né? Próximo. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Alô? Sim. Então ele interpelou os escribas, que é que discutem com eles. Então Jesus faz uma pergunta: o que é que vocês estão discutindo aí? Veja o que é que eles estavam discutindo. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Olha, então o que o pai disse? Mestre, eu trouxe o meu filho perante o Senhor, e o meu filho está possesso de um espírito mudo. Aí o que Jesus vai, olha como Jesus vai conduzir isso. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Roguei a teus discípulos, e eles não puderam. O que aconteceu? Quando aquele homem traz o seu filho, ele descreve o que o seu filho tinha, quais eram os sintomas. Ele espuma, ele cai por terra, ele trilha os dentes, né? Então, ele tem isso aí. Eu pedi aos discípulos do Senhor que o livrassem disso, mas eles não puderam, eles não conseguiram. Olha então o desfecho desse negócio. E trouxeram-lhe então, quando ele viu a Jesus, o espírito imundo lá, imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Quando Jesus aparece no cenário lá, o espírito faz essa bagunça na vida dessa criança. E olha o que acontece lá. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Aí o pai respondeu: desde a infância. Então olha o que Jesus pergunta ao pai: há quanto tempo acontece isso com essa criança? Aí ele diz assim: desde a sua infância. Então perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Então, agora, muitas vezes, este espírito tem lançado no fogo e o tem lançado na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então o que aquele pai desesperado queria?
uma solução para a vida do seu filho. Seu filho estava ali passando uma dificuldade. Era uma pessoa possuída por uma força maligna, que estava destruindo a vida daquela criança. E o pai, desesperado, não sabia o que fazer. Apresentou para os discípulos não tiveram condição de fazer, e apresenta para Jesus. Jesus pergunta então o que ela estava acontecendo, há quanto tempo, e o pai pede uma ajuda. Então, ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é... Então ele perguntou: se o senhor puder fazer, o senhor faz. Ele perguntou: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, se tu podes crer, se tu podes acreditar, tudo é possível àquele que crê. Então Jesus abre um cenário novo. Ele diz: olha, isso tem que ser tratado no reino espiritual, porque isso é uma situação espiritual. Então, se você pode crer, se você tem condições de crer, então saiba que tudo é possível àquele que quer. No mundo espiritual, as coisas podem ser resolvidas espiritualmente, e é Jesus que está comandando esse processo. Olha só o que Jesus vai dizer para ele. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então aí manifesta-se a humildade do pai. Com lágrimas nos olhos, diz: eu creio, mas eu talvez não tenha tanta fé, talvez eu não seja tão convicto, mas ajuda a minha credulidade, ajuda a minha fé, aumenta a minha fé, prepara-me para que eu possa enfrentar junto com o Senhor esse mundo espiritual que eu não conheço e não domino, mas eu preciso que o Senhor olhe para o meu filho e tenha compaixão e misericórdia de mim. Aumenta a minha fé. Essa é a oração que todos nós devemos fazer. Senhor, aperfeiçoa a nossa fé, aumenta a nossa fé, inspira a nossa fé, esclarece a nossa fé, para que nós tenhamos uma crença que seja coincidente com a tua vontade, com a tua presença, com o teu poder, com a tua autoridade. E assim fazemos um trabalho de cooperação com Deus, né? Veja o que vai acontecer no final disso. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne para ele. Então o que Jesus faz? Um negócio que vinha desde a infância, dominando a vida daquela criança, um pai desesperado, e Jesus agora dá uma sentença: sai dessa vida, some da vida dessa criança, livra essa criança disso aí. E ele fez isso, e nunca mais volte para ele. Ou seja, cura para ficar curado mesmo, liberta para ficar libertado mesmo, ou para ficar liberto mesmo. Era essa a sentença de Jesus. Como é que termina a história? E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, porque o inferno sabe a autoridade do nome de Jesus. Ó, quão poderoso esse nome é! Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então você está diante de Jesus, e ele saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Tal foi a situação que aconteceu ali. O que aconteceu depois? Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Mais um versículo só. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar aquele demônio? Por que nós não podemos fazer o que o Senhor fez? Respondeu Jesus: esta casta de demônio não pode sair, senão por meio da oração e do jejum. Então tem coisas no reino espiritual que só se resolve espiritualmente, e é pela oração, e é pela dependência de Deus, e é pela compreensão da palavra, e é pela liderança do Espírito, e é pela submissão das nossas vidas à autoridade do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que a gente entende aí? Aquele pai estava desesperado, aquela situação era triste para aquela criança, tudo parecia estar chegando ao fim para aquela família. Mas quando Jesus entra na história, com a sua graça perdoadora, transformadora, libertadora, tudo muda para a vida daquela família. Tudo muda para a vida daquele pai. Tudo muda para a vida daquela criança. Isso é a graça de Deus.
um favor imerecido. Nós não merecemos, mas pelo amor que Deus tem por cada um de nós, Ele exerce sua autoridade e seu poder, e por graça e misericórdia, Ele nos alcança e Ele nos abençoa, e Ele transforma as nossas vidas, nos libertando de todos os nossos pecados e de todas as nossas agonias, de todas as nossas dores. O Senhor é maravilhoso e a sua graça é extraordinária. Por isso a graça de Deus, maravilhosa como nada no mundo, ela é poderosa para entrar no meio das nossas desgraças, das nossas dores, das nossas frustrações, dos nossos problemas, de tudo quanto incomoda as nossas vidas, nos aprisionando ou nos destruindo. A graça de Deus entra na vida e aquilo que não era passa a ser, e aquilo que era deixa de ser. Por quê? Porque a graça de Deus é maior do que tudo que possamos mencionar, e onde entra o Senhor com a sua graça, as transformações acontecem poderosamente. Amém?